Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Um motorista teve um mal súbito e atropelou 2 pessoas no canteiro central de uma avenida de um bairro nobre em São Paulo. Uma das vítimas, de 35 anos, morreu na hora. A outra ficou ferida. Eram 7h30 da manhã quando as ambulâncias foram acionadas. Uma câmera de segurança registrou parte do acidente. As imagens mostram quando o carro branco está no canteiro central, depois de ter atingido as 2 vítimas. O veículo ainda atravessa a avenida e para perto de um poste. O carro atingiu 2 mulheres. Uma delas foi socorrida e levada para o hospital, mas a médica Karine Guimarães, de 35 anos, não resistiu. Depois do atropelamento, o motorista parou o carro nessa calçada. Segundo testemunhas, ele aparentemente estava em estado de choque e passando mal. Ele disse aos policiais que tem problema de pressão arterial e, de acordo com os bombeiros, naquela hora ele apresentava hipoglicemia. A hipoglicemia é o baixo nível de açúcar no corpo e pode provocar tontura e perda de consciência. O policial veio, pediu para ele descer do carro, ele não conseguiu levantar. Aí ele voltou para o carro de novo e estava bem assim assustado, apavorado. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Mesmo assim, ele vai responder por lesão corporal culposa e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Na semana passada, um outro acidente foi provocado por mal súbito em São Paulo. O motorista estaciona o veículo em cima da calçada e sai do carro. Logo depois, um ônibus se aproxima e esmaga o veículo contra o poste. Essa médica do Hospital Moriá alerta sobre alguns sintomas que podem se manifestar antes da pessoa perder a consciência. 30% dos pacientes que vão apresentar um mal súbito, em geral, eles têm um sintoma que precede, né? Que pode ser uma taquicardia, uma sudorese, um mal-estar geral, né? Sensação do coração disparando, aquela sensação de palpitação. Veja agora outros destaques do dia. O presidente Lula critica novamente a taxa de juros e dólar fecha no maior valor em 2 anos e meio. Veja como agem as quadrilhas que invadem bancos e obrigam funcionários a fazer transferências eletrônicas. Passageiro é resgatado de bagageiro depois de turbulência. Frio congela lago e provoca geada no sul do Brasil. Para 72% dos americanos, Joe Biden não tem condições de governar o país. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Uma nova modalidade de ataque a bancos está na mira da polícia. É o chamado cangaço digital. Sem disparar nenhum tiro, criminosos invadem agências bancárias e fazem transferências milionárias para contas de laranjas. Estas imagens foram feitas durante uma operação que prendeu 2 homens suspeitos de participar de uma quadrilha que pratica o chamado cangaço digital, uma nova modalidade de roubos a bancos. A ação foi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Com a ajuda de funcionários, os criminosos instalaram um dispositivo eletrônico ligado a um computador da agência, por onde são feitas as transferências eletrônicas. Em 2 meses, R$1,5 milhão foram desviados do banco em 129 transações ilegais. 2 gerentes que estavam envolvidos já tinham sido presos e confessado a participação. Os policiais também apreenderam eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e veículos que eram usados pela quadrilha. Segundo este policial civil, a chefia da organização criminosa fica em São Paulo, mas tem ramificações por vários estados. A sede é em São Paulo, mas eles atuam e fazem essa cooptação em vários estados. E está sendo chamada de cangaço digital, que envolve subtração de valores milionários. Nessa nova modalidade de assalto a banco, em vez de explodir os caixas para levar as cédulas, os criminosos também invadem agências e obrigam funcionários a fazer transferências eletrônicas para contas de laranjas. O cangaço digital foi visto pela primeira vez aqui em São Paulo, ainda durante a pandemia. Foi em 2022, na zona sul da capital paulista. Esta agência tinha acabado de abrir. Os assaltantes entraram como se fossem clientes. Um dos seguranças também fazia parte da quadrilha. No interior do banco, eles cercaram o gerente. Não houve violência nem armas à mostra. É uma junção
basicamente de ladrões de banco com estelionatários especializados em fraudes cibernéticas. Os criminosos passaram a enxergar nessa possibilidade do Pix ou das transferências como uma maneira direta de retirar dinheiro das agências sem buscar as notas, o dinheiro físico, buscar o dinheiro digital. Os assaltantes tentaram transferir 10 milhões de reais para dezenas de contas, mas um alarme foi disparado e frustrou o ataque. A polícia foi chamada e prendeu 4 assaltantes em flagrante. Outros 4 foram presos depois. De lá para cá, os bancos passaram a investir pesado em tecnologia. No ano de 2024, a previsão é que os bancos tenham um investimento de 40 bilhões de reais em tecnologia. Desses 40 bilhões, cerca de 10% ou 4 bilhões são direcionados exclusivamente para a prevenção a fraudes e golpes. A polícia tenta identificar os criminosos que fizeram um arrastão num dos principais acessos da cidade de São Vicente, litoral de São Paulo. Mais de 20 suspeitos cercam a moto. Com as mãos para cima, o homem é obrigado a entregar o veículo enquanto é revistado. 2 criminosos sobem na moto e fogem. A vítima, com uniforme, que parece ser de trabalho, fica sem saber para onde ir. Na mesma avenida de São Vicente, poucos minutos depois, 2 ônibus são os alvos. Os mesmos suspeitos tentam parar o veículo, mas o motorista acelera. O grupo arremessa pedras. Uma delas acerta o condutor, que teve um corte na cabeça e precisou de atendimento médico. De acordo com a empresa de transportes, 19 linhas foram desviadas para evitar os arrastões no bairro. As imagens que chegaram para nós, Polícia Civil, foram encaminhadas para o setor de inteligência da nossa seccional de Praia Grande e nós estamos estudando e investigando no sentido de identificar essas pessoas. Os arrastões foram registrados em uma avenida de São Vicente que corta a rodovia dos imigrantes, a principal ligação entre o litoral e a capital paulista. Por enquanto, ninguém foi identificado e a moto roubada ainda não foi recuperada. Eu já estou em contato com o comandante da Polícia Militar, da Guarda Municipal, e eles vão realizar algumas ações ali nesse sentido, de poder pacificar o bairro e também, quem sabe, até trazer algum subsídio para a nossa investigação. No Rio de Janeiro, um elevador do Hospital Municipal Salgado Filho despencou com um paciente dentro. O homem morreu minutos depois de ser resgatado. As imagens foram gravadas logo após o elevador cair e a porta sair do trilho. Uma equipe de brigadistas tenta fazer o resgate no Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier, zona norte do Rio. Dentro do elevador estava um paciente de 28 anos. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o rapaz tinha passado por uma reanimação cardiorrespiratória e seria transferido de andar para receber atendimento médico emergencial. Mas o elevador teve uma pane e o paciente ficou preso por mais de 15 minutos. A vítima morreu meia hora depois de ser retirada. No mês passado, dia 24 de junho, teve um outro caso de um paciente também que teve uma situação agravada na enfermaria e para ele ser encaminhado ao pronto-socorro, ele teve que usar um elevador de dentro do centro cirúrgico. Então é um descaso total e esse paciente, inclusive, também foi a óbito aqui no Salgado Filho. A direção do hospital informou que um processo licitatório foi aberto para a compra de um novo conjunto de elevadores e que uma sindicância vai apurar responsabilidades. 4 turistas que estavam perdidos foram resgatados em uma das cavernas do Parque Estadual de Terra Ronca, em Goiás. Os amigos entraram no local sem guia turístico e apenas com as lanternas dos celulares. Os turistas foram localizados depois de quase 20 horas desaparecidos. Voluntários e funcionários do parque ajudaram no resgate, que fica numa área de difícil acesso. Os 4 homens, com idades entre 23 e 64 anos, foram resgatados sem ferimentos. O Parque Estadual de Terra Ronca fica na região nordeste de Goiás, a 620 quilômetros de Goiânia. Abriga um dos maiores complexos de cavernas da América do Sul e é visitado por turistas do mundo inteiro.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desaparecimento foi comunicado por uma parente, que ficou do lado de fora da caverna. O objetivo era, até anoitecer, eles já saíram. E acabou que eles se perderam, que eles entraram com o celular e acabou a bateria. Sem uma lanterna e a luz do celular, os turistas desviaram do caminho que levava até o topo da gruta e foram parar a cerca de 30 quilômetros da entrada da caverna. Por serem da região, o grupo decidiu entrar, sem a ajuda de um guia. O guia, ele tem os EPIs para fornecer lanterna e tem todos os critérios de segurança que ele passa para os visitantes para evitar esse tipo de situação. Cerca de 30 pessoas ficaram feridas depois que uma aeronave passou por uma forte turbulência e precisou fazer um pouso de emergência no Rio Grande do Norte. A turbulência foi tão forte que esse passageiro foi parar no bagageiro. Parte do teto do avião ficou danificada e os assentos se desprenderam. A aeronave saiu de Madrid, na Espanha, e tinha como destino Montevidéu, no Uruguai. O piloto sobrevoava o oceano quando direcionou o avião para o Aeroporto Internacional de Natal, em São Gonçalo do Amarante. A turbulência pode ter sido causada pelo aquecimento das águas do Oceano Atlântico, que provoca correntes de ar. Cerca de 30 pessoas precisaram de atendimento médico. E aquelas pessoas que estavam sem cinto de seguridade saíram voando para o teto e caíram. A aeronave transportava 325 passageiros de várias nacionalidades. Parte dos que não ficaram feridos foi encaminhada para o estado de Pernambuco, para em seguida embarcar para o Uruguai. 2 pessoas seguem internadas na UTI de um hospital em Natal. O governo do Rio Grande do Norte disponibilizou psicólogos e tradutores aos feridos. A companhia aérea agradeceu às autoridades brasileiras e disse ter disponibilizado uma aeronave aos passageiros. A primeira onda de frio do inverno está congelante. Então vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. O frio chegou atrasado, mas chegou para valer. Quando é que os termômetros podem voltar a subir, você acha? Na quarta, o calor já volta, viu, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. A intensa massa de ar frio que avançou sobre o Brasil mantém as temperaturas baixas em toda a região sul e em parte do sudeste. Na cidade de São Joaquim, Santa Catarina, a lâmina de água de um lago ficou congelada e geadas amplas e fortes foram registradas por toda a região. Autoridades jogaram sal em algumas estradas para evitar o congelamento. Mais de 30 cidades amanheceram com temperaturas abaixo de zero nas serras gaúcha e catarinense. Nesta terça-feira, os termômetros ainda podem registrar temperaturas negativas nos pontos mais altos. E as cenas de geada ampla e congelamento de superfícies d'água podem se repetir. Na quarta-feira, os termômetros voltam a subir. Cris, Celso. Obrigada, Liz. Até já. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou que o exército está perto de eliminar a capacidade militar do grupo terrorista Hamas. As forças de defesa de Israel publicaram o vídeo de um túnel de 1 quilômetro na região central da faixa de Gaza, utilizado pelos terroristas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou que as operações avançam para o final da fase de eliminação da organização. 20 foguetes lançados contra Israel foram interceptados. O grupo Jihad Islâmica, aliado do Hamas, reivindicou o ataque. Os disparos vieram da cidade de Han Yunis, no sul da faixa de Gaza. Após a ofensiva, um porta-voz do Exército de Israel publicou um comunicado em árabe pedindo que moradores da região se dirijam às zonas humanitárias. Cerca de 50 pessoas que haviam sido capturadas pelas forças de defesa de Israel foram soltas. Um dos libertados é o diretor do maior hospital da faixa de Gaza. Os militares suspeitam que a instituição tenha servido como centro de comando do Hamas. No norte de Israel, as forças de defesa abateram ao menos 7 foguetes vindos do Líbano. Um vídeo mostra bombardeios da Força Aérea contra alvos militares do Hezbollah, grupo que tem apoio do Irã.
Ainda hoje, ex-diretora da Americanas, investigada por fraude bilionária, chega ao Brasil e entrega o passaporte à Polícia Federal. Deputados querem que as carnes também tenham isenção de impostos com a reforma tributária. Frente fria traz o inverno ao Rio de Janeiro e maré alta invade a pista no Leblon. A regulamentação da reforma tributária deve ter o texto final apresentado esta semana na Câmara dos Deputados. A expectativa do governo é que o projeto seja votado na semana que vem, antes das férias parlamentares. O grupo de trabalho da regulamentação da reforma tributária se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os deputados querem incluir as proteínas animais na cesta básica, que tem isenção total de impostos. A medida valeria para as carnes de boi, de frango e de peixe. No projeto do governo, as carnes têm redução de 60% nos impostos. Pode ter certeza que nós vamos ter um forte movimento de que a cesta básica de alimentos, que é aquilo que impacta no consumo das famílias, a grande maioria das famílias brasileiras, vá ter uma redução de impostos significativa para melhorar ainda mais a vida do nosso povo. Os deputados sinalizaram também a possibilidade de incluir as apostas esportivas dentro do imposto seletivo, chamado Imposto do Pecado. A expectativa dos parlamentares é de que o relatório final seja apresentado ainda nesta semana. A nossa ideia e o compromisso que nós temos com o presidente Arthur e também com os líderes é que essa matéria será votada antes do recesso parlamentar. O prazo é apertado. Os parlamentares começam o recesso na segunda semana de julho. Para acelerar o andamento, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem articulado com os partidos para que não ocorram emendas, ou seja, tentativas de mudança nas leis do novo sistema tributário do país. Olha, começaram a valer hoje as novas regras do cartão de crédito. Os clientes já podem pedir a portabilidade gratuita da dívida. Será que é uma boa? Vamos ouvir a Patrícia Lages. Oi, Paty, tem vantagem nisso? Vamos ver, Cris. Pode ser que tenha sim. Boa noite para você, boa noite, Celso, e boa noite para você de casa. Vamos ver como o consumidor pode utilizar as novas regras a seu favor. Quem pagou o mínimo da fatura, entrou no rotativo ou optou pelo parcelamento, mesmo que já esteja pagando, pode fazer a portabilidade, ou seja, levar a dívida para outro banco que ofereça condições melhores. Mas para isso é preciso observar alguns detalhes importantes. Primeiro, verifique a taxa de juros da sua dívida atual e depois busque instituições com taxas menores. Além disso, veja se há custos adicionais, como taxa de abertura de crédito ou solicitação de algum bem como garantia. E para comparar as ofertas, considere sempre o mesmo número de parcelas da dívida atual. Lembrando que não vale a pena diminuir o valor da parcela e aumentar o prazo de pagamento, porque isso vai deixar a dívida ainda mais cara. A concorrência entre os bancos e instituições financeiras é boa para o consumidor, mas é preciso ficar atento às condições de cada contrato. Ô, Paty, outra mudança que vem por aí é a padronização dos extratos bancários, né? Vai ficar mais fácil da gente entender todas aquelas siglas, não é mesmo? A ideia é essa, viu, Cris? Olha só, hoje em dia cada banco pode usar termos diferentes para as mesmas operações, o que confunde o correntista, principalmente se ele tem conta em mais de um banco. Mas a partir de 8 de julho, os bancos terão de usar a mesma nomenclatura. A padronização deve começar pelas transações mais comuns, como saques e depósitos, e depois se estenderá para as demais operações. Cris, Celso. Obrigada, Paty. Valeu, Patrícia. Veja a seguir, mais de 30 pessoas permanecem desaparecidas após as enchentes no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, farmácia de manipulação, denunciada pelo Jornal da Record e interditada pela Vigilância Sanitária, volta a funcionar clandestinamente. Uso de dados das redes sociais para inteligência artificial sem consulta aos usuários gera críticas no Brasil e no mundo. O presidente Lula anunciou investimentos no estado da Bahia
e voltou a criticar a política de juros do Banco Central. De manhã, antes das agendas oficiais, o presidente Lula deu entrevista a uma rádio de Feira de Santana, interior do estado. Acompanhado do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, Lula criticou novamente a taxa de juros do Banco Central. O que você não pode é ter um Banco Central que não está combinando adequadamente com aquilo que é o desejo da nação. Nós não precisamos ter política de juro alto nesse momento, não precisamos. A taxa Selic 10,50 está exagerada, a inflação está controlada. Logo depois, Lula participou da cerimônia de anúncio de investimentos em rodovias e de autorizações de contratos para a seleção do programa Minha Casa Minha Vida. No encontro, destacou a importância da ação conjunta entre prefeituras e governo federal. Que só é possível esse país dar certo se a gente fizer uma governança com participação dos 3 entes federados. A prefeitura é importante, o Estado é importante e o governo federal é importante. Porque todas as políticas públicas nesse país, 90% delas, tem o dedo do governo federal e é bom que seja assim. No final da tarde, Lula veio para Salvador. Aqui na Arena Fonte Nova, o presidente anunciou novos investimentos na Bahia. Entre eles, para o programa Luz para Todos, no valor de R$ 1,5 bilhões. Além da área de energia, educação, saúde e cultura também vão receber investimentos de R$ 1,1 bilhão. E o mercado voltou a reagir às falas do presidente Lula e ao sentimento de que aumentaram as probabilidades de Donald Trump voltar à presidência dos Estados Unidos. O dólar fechou o dia a R$ 5,65, com alta de 1,15%. Esse é o maior patamar da moeda americana desde janeiro de 2022. A Bolsa de Valores também abriu a semana em alta de 0,65% acima dos 124 mil pontos. Exclusivo. Uma farmácia de manipulação fechada pela Vigilância Sanitária de São Paulo segue em funcionamento. A empresa foi denunciada aqui no Jornal da Record há quase um mês. Uma das sócias é Natália de Freitas, investigada pela morte de cliente após um procedimento de fenol. Na porta, o aviso da Vigilância Sanitária segue fixado. Mas apesar de estar interditada, constatamos que a farmácia de manipulação funciona normalmente. Uma funcionária confirma o horário de atendimento. Nós funcionamos das 8h30 até as 18h. A farmácia de manipulação na zona sul de São Paulo foi interditada pela Prefeitura há quase um mês, depois de uma denúncia do Jornal da Record. Nesse endereço eram produzidos os cosméticos vendidos e aplicados por Natália de Freitas, dona do estúdio de beleza, onde o empresário Henrique Chagas morreu no mês passado, durante a aplicação do peeling de fenol. A farmácia pertence a Natália e ao marido dela. Por telefone, uma funcionária justifica os poucos dias em que as portas ficaram fechadas. Estávamos com reforma e manutenção nos sistemas. E vocês manipulam normalmente, dependendo do que for, para o mesmo dia, para o dia seguinte? Geralmente é de 1 a 2 dias. Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde informou que a farmácia de manipulação e o estúdio de beleza de Natália de Freitas permanecem interditados. Agentes da Vigilância Sanitária constataram irregularidades. O homem, que se apresentou como o atual farmacêutico responsável, negou que a farmácia estivesse em funcionamento e tentou justificar a presença de funcionários no local. A gente está tentando a liberação junto à Covisa e esperando. A gente está fazendo todas as adequações que são preconizadas e estamos esperando, entendeu? Ele negou que a farmácia esteja recebendo pedidos. Não existe essa situação de que vai ser entregue, né? Todo mundo que entra em contato, a gente fala que tem que aguardar, não tem o que fazer. A defesa de Natália de Freitas também disse que a farmácia não voltou a atender e que os funcionários estão no local para aguardar a inspeção para reabrir. A Agência Nacional de Proteção de Dados quer saber da Meta, dona do Instagram e do Facebook, o motivo de não ter comunicado o uso de informações dos usuários para treinar a inteligência artificial.
Nos Estados Unidos, vários artistas já retiraram os trabalhos dessas duas redes para evitar que sejam usados como referência. Tudo o que você posta no Facebook e no Instagram pode estar sendo usado para treinar os robôs de inteligência artificial da Meta, empresa dona das duas redes sociais. Para treinar esses modelos, onde por meio de um texto eu gero novos textos, ou por meio de um texto eu gero uma imagem, por exemplo, ou um vídeo, a gente precisa de muitos dados. E a melhor fonte desses dados são as redes sociais. A Agência Nacional de Proteção de Dados vai questionar a empresa sobre o motivo de os usuários brasileiros não serem comunicados sobre as mudanças. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, determina que qualquer alteração de regras precisa ter concordância do provedor e do usuário. Nos Estados Unidos, artistas como designers, fotógrafos e pintores se retiraram das redes sociais para não terem os trabalhos autorais utilizados para o treinamento dos robôs. No Brasil, a empresa criou um formulário nas redes em que o usuário pode se opor ao uso dos dados. O recurso está disponível desde o dia 22 de maio. Em nota, a Meta afirma que está comprometida em desenvolver a inteligência artificial de forma segura, responsável e atendendo às regulações de privacidade no país. O detalhe é que a empresa passou a usar esses dados automaticamente. Os usuários nem perceberam. Agora, se a pessoa decidir negar a utilização dessas informações, o caminho não é tão fácil assim. Ao entrar dentro de definições, é onde eu consigo alterar as minhas informações pessoais, etc. Aqui embaixo, a gente vai ter o botão Centro de Privacidade. Veja como é difícil, né? Quantas etapas a gente tem que fazer. Quantos ícones tem aqui até você chegar lá? Né? Exatamente, não é fácil chegar. Quando a gente entra aqui, tem muita informação, o que é positivo por um lado. Por outro lado, para quem quer só desativar ali, não vai conseguir. Oswaldo é analista de negócios. Ele usa bastante as redes sociais, apesar de não se sentir seguro com isso. Se você não aceita os termos, você não utiliza a rede. Simples assim. Se você não está nas redes sociais, você está fora do jogo, está fora do mercado, está fora do trabalho, você não consegue se conectar mais com as pessoas. No Rio de Janeiro, a mudança no clima deixou o mar agitado. A Marinha emitiu um alerta para a ressaca e avisou que as ondas podem chegar a 3 metros. Depois do calorão fora de época, a frente fria fez o inverno dar as caras no Rio de Janeiro. Tempo gelado, mar agitado, faixa de areia mais estreita. O carioca gosta de praia, gosta de sol, né? Mas mesmo assim vieram. A gente veio porque o visual da gente está bonito, né? A cidade é convidativa para isso. O guia turístico teve até que mudar o roteiro. Tem que trabalhar com um dia como hoje, é Rocinha, é Vidigal, é o Mirante aqui para ver a água, né? Tomar um banho aqui no Rio de Janeiro, né? O mau tempo fez a Marinha do Brasil emitir alerta para ressaca e ondas de até 3 metros. No domingo, o mar avançou sobre a pista do Leblon, na Zona Sul, e atingiu em cheio esse ciclista que passava pela orla. Ainda era madrugada quando as equipes de limpeza começaram a tirar a areia das pistas. Até hoje à tarde, uma delas ainda estava interditada. A Marinha também pediu aos banhistas e surfistas para que evitem entrar no mar e recomendou aos pescadores que suspendam as atividades. O alerta vai até amanhã. O Corpo de Bombeiros também recomenda mais cautela nesse período. A ressaca não é só perigosa no mar, ela é muito perigosa também na areia, principalmente nas praias que tem uma faixa de areia muito pequena. As ondas podem surpreender quem está na areia e levar para o fundo do mar. Tempo fechado, maré revolta, parecem mesmo não combinar com o rio. Mas também não é problema para quem veio curtir a cidade maravilhosa até debaixo de chuva. Ué, eu tô achando bonito até na chuva, sim. Voltamos a conversar com a Lidiane Sayuri para saber os destaques da previsão do tempo para a primeira semana de julho. A chuva segue concentrada sobre as regiões norte e nordeste, enquanto o ar seco predomina sobre todo o centro-sul, Cris. Amanhã, São Paulo ainda vai ter um amanhecer gelado. À tarde esquenta um pouco e faz até 25 graus. Em Curitiba, os termômetros marcam entre 7 e 21. Em Campo Grande, à tarde, faz até 30. Após quase um mês sem chover, cidades do interior de São Paulo finalmente registraram chuva. Pelas imagens de satélite, chove, neste momento, sobre os estados de São Paulo e do Amazonas.
Amanhã, a combinação de calor e ventos úmidos forma nuvens carregadas sobre o litoral do Nordeste e a região Norte, sem alerta para temporal. Em toda a área clara do mapa, terça-feira ensolarada e seca. Em Porto Alegre, faz até 20 graus. No Rio de Janeiro e em Brasília, 26. Em Salvador, 29 e até 33 em Belém. Chegou a sua hora de participar da previsão do tempo. Vamos aos pedidos do Tempo Delivery. A primeira mensagem é do Felipe, de Itabirito, Minas Gerais. Chega mais, Felipe, boa noite. Nesta terça, tempo firme, máxima de 24 graus. A quarta e a quinta amanhecem geladas, com apenas 10 graus. À tarde, os termômetros marcam até 25. Agora é a vez do Elvis, de Sertanópolis, no Paraná. Oi, Elvis, boa noite. Pouca mudança nos próximos dias. O tempo segue quente e firme. À tarde faz entre 29 e 31 graus. Participe do nosso Tempo Delivery. Basta postar uma mensagem com o nome da sua cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso? Obrigada, Lidy. Nos Estados Unidos, cresceu o número de eleitores que acham que o presidente Joe Biden não tem condições de governar. Isso é o que apontou a primeira pesquisa depois do debate entre o democrata e Donald Trump na semana passada. A primeira vez de Biden e Trump frente a frente nesta campanha escancarou o receio de eleitores democratas em relação à saúde do atual presidente. Quase 3/4 dos eleitores acreditam que Joe Biden não tem condições de governar o país. 3 semanas atrás, 65% tinham essa opinião. Na pesquisa feita por um canal de televisão dos Estados Unidos e divulgada ontem, 49% pensam a mesma coisa do republicano Donald Trump. O dado mais preocupante ocorreu entre os próprios democratas. Se em fevereiro, 36% dos entrevistados consideravam que Biden deveria abrir mão de concorrer para a presidência, hoje esse índice é de 46%. De acordo com a imprensa dos Estados Unidos, a família de Joe Biden o encorajou a seguir com a campanha. Na conversa que reuniu a esposa Jill, o filho Hunter e os netos, também foi levantada a possibilidade de demissão dos principais assessores, que não teriam conseguido evitar a crise na popularidade do presidente. Um fator que promete mexer com a corrida é a campanha de Robert Kennedy Jr., sobrinho do ex-presidente John F. Kennedy. Pela primeira vez na história, um candidato de terceira via soma 10 pontos nas pesquisas eleitorais. Hoje, a Suprema Corte americana anunciou que Donald Trump tem imunidade parcial a respeito de acusações enquanto era presidente. Para a maioria dos juízes, o republicano não pode ser processado por atos oficiais durante o mandato. Veja a seguir. O Fluminense contrata Mano Menezes. Treinador terá a missão de tirar o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Após vitória inédita no primeiro turno das eleições legislativas, o Partido da Direita faz campanha pela maioria absoluta na Assembleia Nacional Francesa. Parte da população do Rio Grande do Sul viu a vida mudar drasticamente com as enchentes que devastaram o estado. Hoje, 2 meses depois, famílias aguardam notícias de 33 pessoas que ainda estão desaparecidas. O pedido de socorro foi enviado para um amigo. Não tenho contato aí com a Defesa Civil para vir nos resgatar aqui. Estou apavorado, já caiu quase toda a minha casa. Fabrício Vente fez 50 anos hoje. Ele está desaparecido desde o dia 2 de maio. A mulher, Keide, conseguiu se salvar, mas perdeu a filha Manuela, de 11 anos, na enchente que destruiu a casa da família. A minha menina estava grudada nele, né? Nos ombros dele. Ele se jogou na árvore, mas ele não conseguiu. E aí ele se jogou para que estava caindo o resto da casa em cima de nós. A polícia chegou a registrar 452 desaparecidos nas enchentes. Pessoas como Dona Mônica, de 66 anos, encontrada num abrigo em Porto Alegre e levada num avião da Força Aérea para ficar com o filho no Rio de Janeiro. Oi, gente, cheguei bem, tá tudo certinho, já tô com meu filho, obrigada por tudo.
A vida começa a voltar ao normal para uma parte da população. A estação de trem de Canoas, na região metropolitana, foi reaberta hoje. Na capital gaúcha, o vento impede o escoamento do Guaíba e a zona sul da cidade voltou a inundar. Segundo o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a diminuição das chuvas, o nível do Guaíba pode voltar a ficar abaixo da cota de alerta ainda essa semana. A última vez que isso aconteceu foi no dia 19 de junho. Caso a previsão se confirme, os esforços das autoridades passam a se concentrar na busca aos desaparecidos. A polícia montou uma força-tarefa com um efetivo 4 vezes maior para seguir com as investigações. Para poder devolver a seu familiar, a sua família, aos seus entes queridos. Então, cada pessoa encontrada, para nós foi uma vitória, foi um êxito. 33 pessoas continuam sumidas no estado. Fabrício entrou para a lista assim que desapareceu, em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari. 2 meses depois, a família mantém a esperança. É a maior alegria do mundo, né? A maior alegria de encontrar ele com vida, né? Com certeza. Desembarcou hoje no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, Ana Saicali, ex-diretora da Americanas. As imagens exclusivas do Jornal da Record mostram o momento em que ela chega com uma mala de mão e entra no carro. A ex-diretora foi escoltada até o posto da Polícia Federal, onde teve o passaporte retido. Ana é suspeita de manipular resultados financeiros para ter vantagens. As fraudes podem passar de 25 bilhões de reais. Os franceses terão mais uma semana de campanha eleitoral para escolher os 577 representantes do parlamento, agora em segundo turno. Nesse domingo, o partido de direita, comandado por Marine Le Pen, saiu vitorioso. Marine Le Pen se reuniu com Jordan Bardella, líder do partido, que pode se tornar o novo primeiro-ministro francês. Para o projeto que estou realizando para a França, preciso de maioria absoluta na Assembleia Nacional, declarou Bardella aos jornalistas. O partido Reunião Nacional teve 33,4% dos votos. A coalizão da esquerda, Nova Frente Popular, conseguiu 27,9%. E a aliança de centro, do presidente Emmanuel Macron, ficou em terceiro lugar, com 20,7% dos votos. Foi o melhor desempenho do partido de Marine Le Pen desde a sua fundação nos anos 70. A advogada e política francesa vem crescendo em popularidade junto ao eleitorado, com promessas como maior controle da imigração e mais benefícios aos franceses. A votação deste domingo teve a maior participação do eleitorado em 3 décadas. Nas eleições legislativas francesas, o primeiro turno elege os deputados que conseguem mais de 50% dos votos e elimina os menos votados. Os assentos restantes só vão ser decididos no segundo turno, marcado para o dia 7 de julho. Futebol. O Fluminense anunciou hoje um novo técnico. Mano Menezes assume no lugar de Fernando Diniz, demitido na semana passada. O contrato vai até o fim do ano com uma cláusula para renovação até dezembro de 2025. O técnico deve estrear contra o Internacional na quinta-feira em jogo do Campeonato Brasileiro. Com o início das férias, as crianças ficam mais tempo em casa e os pais têm de redobrar a atenção para evitar acidentes com os filhos. Com as crianças em casa, todo cuidado é pouco. Bastam alguns segundos de distração para um acidente doméstico acontecer. Eles ficam hiperativos dentro de casa, né? Bastante agitado, aí que fazer tudo de uma vez. Com a família da Bruna foi assim. Enquanto ela estava na cozinha com os pais, o filho mais velho encontrou uma vela no quarto dos avós, acendeu e colocou embaixo da cama. Não demorou muito para a chama atingir o colchão. Graças ao cheiro forte da fumaça, Bruna conseguiu apagar o fogo a tempo, antes que o pior acontecesse. É um espaço desse tamanho entre a cama e o guarda-roupa. Se pegasse fogo, ia o caos completo. A artesã Bianca passou um susto ainda maior. Durante as últimas férias escolares, um dos filhos dela caiu na piscina sem que ninguém percebesse. Graças a Deus que eu entendia, né, de primeiros socorros, que eu fiz curso, né, de enfermagem, eu consegui socorrer ele e fazer ele voltar, né. Um levantamento exclusivo feito pela Aldeias Infantis SOS
organização global que lidera o maior movimento de cuidado do mundo, mostra que em 2023, os acidentes envolvendo crianças e adolescentes de 0 a 14 anos no Brasil cresceram quase 8% em comparação ao ano anterior. Acidentes por sufocamento, quedas, queimaduras e afogamentos lideram a lista com o maior índice de crescimento nas hospitalizações. Casos de queimaduras têm chamado a atenção de especialistas. Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria mostram que o Sistema Único de Saúde registra, em média, cerca de 20 hospitalizações por dia por queimaduras, na faixa etária de 0 a 19 anos. Para evitar acidentes, o Corpo de Bombeiros de São Paulo dá algumas dicas, como nunca deixar cabos de panelas virados para o lado de fora do fogão, instalar portões nas extremidades de escadas, colocar grades de proteção em janelas e proteger as tomadas elétricas. Para esse pediatra, a atenção da família dentro de casa faz toda a diferença para diminuir o número de casos. Mais de 90% dos acidentes na infância são potencialmente evitáveis, né? Basta que a gente esteja atento, vamos dizer, no dia a dia, para prevenir a grande maioria desses acidentes que têm consequências muitas vezes dramáticas para as crianças. A nova pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendada pela Record em parceria com o site Três Poderes, mostra empate entre Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Veja os números. No primeiro cenário da pesquisa estimulada, quando a lista de nomes é apresentada ao eleitor, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, aparecem empatados com 29% das intenções de voto. Pablo Marçal, do PRTB, vem em seguida com 14%. José Luiz da Atena, do PSDB, tem 9% das intenções. Tabata Amaral, do PSB, tem 8%. E Marina Helena, do Novo, tem 1%. Altino Prazeres, do PSTU, Fernando Fantauzi, do DC, Ricardo Senese, da UP e João Pimenta, do PCO, não chegaram a 1% das intenções de voto. Votos nulos e em branco somam 6%. Não sabem ou não responderam, 4%. No segundo cenário, com o nome de Kim Kataguiri na disputa, Guilherme Boulos aparece com 29% das intenções de voto, empatado tecnicamente com Ricardo Nunes, que tem 28%. Pablo Marçal aparece com 12%. José Luiz da Atena tem 8%. Tabata Amaral tem 7%. Kim Kataguiri, do União Brasil, aparece com 5% das intenções. Marina Helena tem 1%. Altino Prazeres, Fernando Fantauzi, Ricardo Senese e João Pimenta não pontuaram. Votos nulos e em branco somam 6%. Não sabem ou não responderam, 4%. A pesquisa ouviu 1.500 eleitores entre os dias 25 e 28 de junho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral de São Paulo. Hoje completa 30 anos que o real é a moeda do Brasil. Com ele, o país deixou para trás uma longa trajetória de descontrole de preços. A história de como o Brasil venceu a hiperinflação é contada no documentário Real, o plano que mudou o Brasil, e que estreou hoje no Play Plus. Era um país em crise constante, com a economia doente, contaminada pela hiperinflação. O Brasil foi o recordista mundial de inflação nos 30 anos que vão do início dos anos 60 para o início dos anos 90. Em março de 1985, o Brasil voltava a ter um presidente civil, depois de 21 anos de ditadura. Não foi uma escolha popular. Uma eleição indireta no Congresso foi vencida pelo candidato de oposição ao regime militar. Mas o mineiro Tancredo Neves nem chegou a ocupar o cargo. Quem subiu a rampa do Palácio do Planalto foi José Sarney, que assumiu a presidência com a inflação deixada pela ditadura.
e os preços continuaram a aumentar numa velocidade cada vez maior. Foi naquela época que a Margarida começou a trabalhar num supermercado. A maquininha de remarcar preços, hoje aposentada, não parava nunca. Planejar o orçamento era impossível. Pela manhã nós remarcávamos, alguns produtos e acontecia que na parte da tarde nós tínhamos que remarcar alguns produtos daqueles que a gente tinha precificado pela manhã. Então era aquele barulhinho. Estabilizar a economia era o maior desafio do país. O Plano Cruzado foi a primeira tentativa. Congelamento total de preços, tarifas e serviços. Um ano depois, os preços estavam ainda mais altos. A inflação resistiu a outros pacotes econômicos. Parecia invencível. O dinheiro era uma batata quente. Largar dinheiro na conta bancária ou no seu bolso era perder na certa. Enquanto o dinheiro derretia no bolso dos brasileiros, o ambiente político era turbulento. Suspeitas de corrupção levaram ao impeachment do presidente Fernando Collor. Começava o governo de Itamar Franco e uma sucessão de ministros da Fazenda em meio à crise econômica. 3 em apenas 7 meses. Faltava pouco mais de 1 ano e meio para Itamar Franco deixar o Palácio do Planalto. Com a condução errática da economia, o país parecia condenado a continuar no mesmo caminho, com a inflação fora de controle. A indicação de um novo nome para comandar o Ministério da Fazenda poderia ser só mais uma aposta sem sucesso num Brasil cansado de planos que haviam fracassado. Quando escolheu para o cargo um político experiente, sociólogo de formação, sem poder prever o que viria pela frente, o presidente Itamar tomou a decisão que mudaria os rumos do país. Em maio de 1993, Fernando Henrique Cardoso assume o Ministério da Fazenda. O problema de imediato que eu tenho é de montar uma equipe competente, uma equipe que seja confiável ao país. No documentário Real, o plano que mudou o Brasil, uma produção com 13 episódios para o Play Plus, os personagens dessa história contam como o país conseguiu vencer a hiperinflação. Milagre não tem desculpa, esse era o pessoal que já esteve aqui e não conseguiu. Agora, essa é a nossa receita. Uma receita brasileira, a criação da URV, a Unidade Real de Valor, que viraria o real. Era a esperança de acabar com aquela espécie de maldição que o Brasil nunca conseguia combater a inflação. Quando o plano foi lançado, Ricardo Amorim era um jovem economista estudando fora do Brasil. Decidiu voltar para acompanhar aquela nova tentativa de estabilizar o país. O que aconteceu é que se criou uma unidade que não era transacionável, mas era como uma moeda paralela, e uma moeda paralela com valor constante, que as pessoas podiam acreditar. A questão chave era, precisava-se criar uma expectativa de que a nova moeda ia ser estável, porque sem essa expectativa ela nunca seria. Mas foi um caminho cheio de obstáculos. Nós corremos riscos, andamos na beira do precipício. O maior teste foi em 98, quando houve uma corrida contra o real. A lembrança de momentos difíceis. Eu pensava que o melhor seria não acordar. Desafiado por muitas crises, o real resistiu. Foi uma enorme aventura em todos os aspectos, aventura intelectual, aventura política. E para assistir aos 3 episódios de Real, o plano que mudou o Brasil, basta acessar o playplus.com. Se você ainda não é assinante, cadastre-se. É rápido, fácil e dá para assistir séries, novelas e documentários quando e onde você quiser. Essa edição termina aqui. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a série A Rainha da Pérsia. E logo depois de Gênesis, não perca o reality A Grande Conquista, com a dinâmica cara a cara. Ótima noite para você. Boa noite.